Você já se perguntou por que Abraão é chamado de o pai da fé? Neste vídeo, descubra agora a história fascinante por trás desse título e como ela se relaciona com nossas vidas hoje. Abraão, um homem que foi chamado por Deus para deixar sua terra natal e seguir para um lugar desconhecido, é um exemplo inspirador de fé e obediência. Mas por que ele é considerado o pai da fé? A resposta está na sua jornada de fé, que começou com uma promessa de Deus de que ele seria o pai de muitas nações. Apesar de enfrentar desafios e dificuldades ao longo do caminho, Abraão manteve sua fé e confiança em Deus, o que o levou a ser o pai de Isaque, o filho da promessa. Neste vídeo, você vai aprender como a história de Abraão pode nos inspirar a ter fé em Deus e a seguir sua vontade, mesmo quando as coisas não estão indo como planejamos. Você também vai descobrir como a fé de Abraão foi testada e como ele superou as dificuldades com a ajuda de Deus. Então, prepare-se para ser inspirado pela história de Abraão, o pai da fé, e para aprender como sua fé pode nos ajudar a enfrentar os desafios da vida com coragem e confiança em Deus. Assista agora a este vídeo e descubra a importância da fé na vida de Abraão e na nossa vida hoje. A história de Abraão, o pai da fé, é uma narrativa bíblica que tem fascinado e inspirado gerações por milênios. A sua relevância para o público moderno reside na mensagem de fé e perseverança que ele transmite. Muitas pessoas, no entanto, cometem o erro de interpretar a história de Abraão apenas como uma série de eventos passados, em vez de ver nelas lições aplicáveis à vida contemporânea. Abraão é apresentado na Bíblia como um homem de fé, que foi chamado por Deus para deixar sua terra natal e seguir para uma terra desconhecida. Esta jornada de fé é um tema recorrente na história de Abraão, e é uma lição poderosa para nós hoje. Nosso mundo moderno é cheio de incertezas e desafios, e muitas vezes nos sentimos perdidos e sem rumo. A história de Abraão nos ensina que, mesmo quando enfrentamos o desconhecido, podemos confiar em Deus e seguir em frente com fé. Outro aspecto importante da história de Abraão é a sua perseverança. Apesar de enfrentar muitas provações e dificuldades, Abraão nunca desistiu de sua jornada de fé. Ele enfrentou a esterilidade de sua esposa Sara, a perda de seu sobrinho Lote e até mesmo a ordem de Deus para sacrificar seu filho Isaque. Mas, em todas essas situações, Abraão permaneceu firme em sua fé e confiança em Deus. A história de Abraão, portanto, é uma fonte de inspiração e encorajamento para nós hoje. Ela nos lembra que, mesmo quando enfrentamos desafios e incertezas, podemos confiar em Deus e seguir em frente com fé e perseverança. Ao estudar a história de Abraão, podemos aprender lições valiosas sobre a fé e a perseverança e aplicá-las às nossas próprias vidas. Não perca nenhum dos nossos próximos vídeos incríveis. Ao se inscrever no canal, você estará sempre atualizado sobre os melhores conteúdos. Compartilhe suas opiniões nos comentários. Sua participação é muito importante para nós. Continue assistindo e fique por dentro das novidades. Agradecemos sua presença e esperamos que continue conosco nessa jornada. Primeira sessão. A história de Abraão, o pai da fé, é uma narrativa bíblica que abrange vários capítulos do livro sagrado. Abraão é considerado patriarca das três grandes religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Sua vida é marcada por uma série de eventos que demonstram sua fé inabalável em Deus. Abraão nasceu na cidade de Ur, na Mesopotâmia, e foi chamado por Deus a deixar sua terra e sua família para seguir em direção a uma terra que lhe seria mostrada. Essa jornada de fé é o primeiro exemplo da confiança de Abraão em Deus. Apesar de não saber para onde estava indo, Abraão seguiu em frente, guiado apenas pela promessa de Deus. Ao longo de sua vida, Abraão enfrentou vários desafios que testaram sua fé. Um desses desafios foi a promessa de Deus de que Abraão teria um filho, mesmo sendo ele e sua esposa Sara já idosos. Apesar da dúvida, Abraão acreditou na promessa de Deus e, após vários anos, Sara deu à luz um filho, chamado Isaque. Segunda sessão. Para entender melhor a história de Abraão, é importante conhecer alguns conceitos e termos-chave. Um deles é a aliança, que é um acordo entre Deus e Abraão. Deus prometeu que Abraão seria o pai de muitas nações e que sua descendência seria abençoada. Em troca, Abraão deveria seguir os mandamentos de Deus e ensinar a seus filhos a fazer o mesmo. Outro conceito importante é a fé. A história de Abraão é uma ilustração da fé inabalável que ele teve em Deus. Mesmo quando enfrentou desafios e dificuldades, Abraão nunca perdeu a fé em Deus e sempre seguiu em frente, confiando na promessa divina.
Para aplicar esses conceitos em nossas vidas, podemos começar por buscar uma relação mais próxima com Deus. Isso pode ser feito através da oração, da leitura da Bíblia e da participação em cultos religiosos. Além disso, podemos buscar seguir os mandamentos de Deus e ensinar a nossa família a fazer o mesmo. Terceira seção. Uma das principais dificuldades em seguir os passos de Abraão é a dúvida. Muitas vezes, podemos questionar se Deus realmente está presente em nossas vidas e se Ele realmente tem um plano para nós. Nesses momentos, é importante lembrar da história de Abraão e de sua fé inabalável. Mesmo quando enfrentou desafios, Abraão nunca perdeu a fé em Deus e sempre seguiu em frente. Outra dificuldade é a tentação. Muitas vezes, podemos ser tentados a seguir nossos próprios desejos e interesses, em vez de seguir os mandamentos de Deus. Nesses momentos, é importante lembrar da aliança entre Deus e Abraão e buscar seguir os mandamentos de Deus. Em resumo, a história de Abraão é uma ilustração da fé inabalável que ele teve em Deus. Ao seguir os passos de Abraão, podemos buscar uma relação mais próxima com Deus e seguir os mandamentos divinos. Apesar das dificuldades e tentações, podemos sempre confiar na promessa de Deus e seguir em frente com fé. Section 1. A história de Abraão, o pai da fé, é um tema amplamente estudado na literatura bíblica e acadêmica. De acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade de Oxford, Abraão é mencionado cerca de 300 vezes na Bíblia, o que demonstra sua importância na narrativa bíblica. Um estudo publicado na revista Journal of Biblical Literature destaca que a história de Abraão é uma das mais complexas e ricas da Bíblia, abordando temas como fé, obediência e promessa divina. O professor de teologia bíblica da Universidade de Harvard, John D. Levenson, afirma que a história de Abraão é um paradigma da relação entre Deus e seu povo, demonstrando como a fé e a obediência podem levar à realização das promessas divinas. No entanto, a história de Abraão também apresenta desafios interpretativos. Um deles é a questão da obediência cega. Em Gênesis 22, Deus ordena que Abraão sacrifique seu filho Isaque. Muitos estudiosos debatem se Abraão deveria ter questionado ou desobedecido à ordem divina. O teólogo e filósofo suíço Karl Barth argumenta que a obediência de Abraão não é cega, mas fundamentada na confiança na promessa divina. Um caso de estudo interessante é o uso da história de Abraão em diferentes contextos religiosos. Por exemplo, no Islã, Abraão é considerado um profeta e sua história é contada no Alcorão. No entanto, há diferenças significativas na narrativa, o que demonstra como a mesma história pode ser interpretada de maneiras diferentes em diferentes contextos religiosos. Section 2. A história de Abraão também tem implicações práticas para a vida contemporânea. Por exemplo, a fé de Abraão em uma promessa divina que parecia impossível de ser cumprida, ou seja, ter um filho na velhice, pode inspirar pessoas a ter fé em situações difíceis. O psicólogo e escritor americano M. Scott Peck argumenta que a fé de Abraão é um exemplo de como a fé pode nos ajudar a superar as dificuldades e nos dar esperança. No entanto, a história de Abraão também apresenta desafios práticos. Um deles é o dilema moral de obedecer a uma ordem divina que parece imoral. O filósofo e teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer enfrentou esse dilema durante a Segunda Guerra Mundial, quando decidiu se opor ao regime nazista, apesar de acreditar que isso ia contra os ensinamentos bíblicos. Uma solução para esse dilema é a interpretação contextual das Escrituras. O teólogo e escritor americano Marcus Borg argumenta que as Escrituras devem ser interpretadas no contexto histórico e cultural em que foram escritas, o que nos permite entender melhor o significado original e aplicá-lo às nossas vidas contemporâneas. Em resumo, a história de Abraão é uma rica fonte de inspiração e reflexão, tanto teórica quanto praticamente. Ao conectar a teoria e a prática, podemos aprender com a fé e a obediência de Abraão, bem como enfrentar os desafios interpretativos e práticos que sua história apresenta. Ao fazer isso, podemos encontrar soluções concretas para os nossos próprios desafios e viver de maneira mais significativa e autêntica. Resumo dos principais pontos. Ao longo do conteúdo, discutimos a importância de várias técnicas para melhorar a qualidade de vida. A primeira delas é a prática regular de exercícios físicos, que não apenas ajuda a manter o corpo saudável, mas também contribui para a melhoria do humor e do bem-estar emocional. Além disso, enfatizamos a importância de uma alimentação saudável, rica em nutrientes e baixa em gorduras saturadas. Outro ponto importante é a importância de manter uma rotina de sono regular e saudável, o que ajuda a melhorar a qualidade do sono e a reduzir o estresse.
Por fim, destacamos a importância de manter uma vida social ativa, que pode ajudar a melhorar a saúde mental e o bem-estar emocional. Benefícios-chave. Ao seguir essas técnicas, você pode esperar uma melhor qualidade de vida, com um corpo mais saudável, um humor melhor e uma redução no estresse. Além disso, uma alimentação saudável e uma rotina de sono regular podem ajudar a prevenir doenças crônicas, como diabetes e doenças cardíacas. Uma vida social ativa também pode ajudar a melhorar a saúde mental e o bem-estar emocional, o que pode ter um impacto positivo em todos os aspectos da vida. Próximas etapas. Para começar a implementar essas técnicas em sua vida, comece por estabelecer metas realistas e alcançáveis. Por exemplo, se você não está acostumado a fazer exercícios, comece com caminhadas curtas e aumente gradualmente a intensidade e a duração. Se sua alimentação precisa de melhorias, comece por substituir alimentos processados por opções mais saudáveis, como frutas e vegetais frescos. Se você está tendo problemas para dormir, tente estabelecer uma rotina de sono regular e evite o uso de dispositivos eletrônicos antes de dormir. Chamada à ação. Para obter mais informações e dicas sobre como melhorar a qualidade de vida, acesse nosso conteúdo adicional. Lá, você encontrará dicas sobre exercícios físicos, alimentação saudável, rotina de sono e vida social. Não perca essa oportunidade de melhorar sua vida e sentir-se melhor. Lembre-se, a melhoria da qualidade de vida é um processo contínuo e gradual. Não desista se não ver resultados imediatos. Mantenha-se focado e persistente e verá a diferença ao longo do tempo. Esperamos que essas técnicas sejam úteis para você e que você possa começar a implementá-las em sua vida hoje mesmo.